Shalom, shalom, graça e a paz. Pastor Claudinei passando aqui para te desejar um ótimo dia na presença do nosso Deus. Vamos dando continuidade ao nosso estudo, série de mensagens sobre Mateus, e hoje nós vamos entrar na porção de Mateus capítulo 8. Vamos ler? Ora, olha só, 8 do 1 ao, vamos ler do 1 ao 4. Ora, descendo do monte, grande multidão o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, dizendo: Senhor, se quiseres, purifica-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, Jesus falou: volta para sua família, né? Vai lá, já gosta de estar curado, volta para o meio dessa família. Para nós entendermos aqui, leprosos, irmão, eles não poderiam ficar no meio da sociedade naquela época. Os leprosos, eles tinham que ficar num lugar isolado. Por quê? Para não passar para as outras pessoas. A lepra era considerada o impuro. A pessoa era considerada impura, então ela ficava no lugar dos impuros. Tinha um lugar específico para que os leprosos ficassem. Então, se alguém tocasse no leproso, o que acontecia? Aquela impureza passaria para ele. Então a pessoa seria contaminada pelaquela impureza. Olha o que Jesus faz. Jesus ele poderia falar com o leproso, mas jamais deixar tocar ou tocar no leproso. Mas Jesus, no versículo 3, diz que Jesus estendeu a mão e tocou e falou: Eu quero que seja limpo. Irmão, Jesus era tão puro, tão limpo. Jesus é tão puro, limpo, tão que ele toca e imediatamente aquele homem é curado. Jesus ele não tem problema. O que vem falar para mim e para você que isso aqui? Jesus não tem problema nenhum com o nosso pecado, com a nossa impureza. Jesus não tem problema nenhum com o pecado na sua vida, com o pecado na minha vida. Quando ele nos toca, irmão, ele nos purifica de todo pecado. Quando ele toca a minha vida, quando ele toca a sua vida, ele nos purifica de todo pecado. Jesus não tem problema nenhum com o pecado. Olha o versículo, olha a segunda porção aqui, do 5 ao 10. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado já em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: Irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas com uma palavra o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem debaixo de uma autoridade. E quando digo a um vai, esse vai. Quando digo a outro vem, esse vem. E ao meu servo faz, e ele faz. Ouvido isso, Jesus admirou-se e disse: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Digo-vos, pois, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Opa, que do Ocidente somos nós, viu? Muitos virão do Oriente e do Ocidente. O Ocidente somos nós. E tomaram lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, ou seja, os judeus, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora foi curado o servo dele. Olha só que interessante, centurião romano. Então ele não era um judeu, né? Centurião romano já não era um judeu, já não era do povo escolhido de Jesus. Jesus veio para os judeus. Lembra que nós estamos falando aqui do povo judeu, né? Do começo da caminhada de Jesus aqui na terra. Então Jesus ele veio para os judeus. Agora vem um romano, um centurião romano, oficial militar romano. Era um oficial. Centurião quer dizer que ele era um oficial. E ele reconhece Jesus. Ele reconhece que Jesus é bom e misericordioso. E ele também reconhece que ele é um pecador e que ele não merece. Olha, irmão, geralmente, quando as pessoas se aproximavam de Jesus, era para fazer pedido. Chegava perto de Jesus para fazer pedido e não reconhecendo. Esse camarada aqui, nem judeu era, e reconhecia: Eu não sou homem digno que entre na minha casa, ou seja, eu sou um pecador, Jesus. Geralmente que se aproximava de Jesus para fazer algum pedido, para aquele que ele achava que ele era merecedor de receber algo de Deus. O povo judeu achava que era merecedor. Eu acho que Jesus veio para nós, então nós somos merecedores de receber dele. Esse centurião romano não. Ele sabia que ele não merecia, mas ele se aproximou, mesmo assim se aproximou de Jesus. Agora esse homem, ele reconhece, diferente de muitas vezes nós crentes, né, quando chegam visitando na igreja, falando: Ai,
Fica aí no seu lugarzinho quietinho aí, não fica, não faz, não grita não fica orando alto. Muitas vezes nós fazemos isso. Então, mesmo assim, ele faz um pedido. Jesus olha para isso e fala: Eu nunca vi tamanha fé, nem em Israel. Não, ele colocou a sua fé completamente na graça de Jesus. Olha só, ele colocou. Por quê? Porque ele não estava na lei, ele não era judeu para viver a lei, então ele podia viver a graça. Ele coloca completamente a sua fé na graça de Jesus. É como se Jesus disse: ele fala assim, ó, Senhor, eu sei que eu não sou de Israel, eu sei que eu não sou merecedor, eu sei que o Senhor não veio para mim, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que o Senhor não é digno de entrar na minha casa, mas mesmo assim eu venho e te peço. Por quê? Porque eu não estou pedindo através dos meus méritos, da minha nacionalidade. Estou te aqui confiando completamente na sua bondade e na sua graça. Ah, Jesus falou, meu Deus, quem que é esse homem? Jesus diz, eu nunca vi isso. Que isso? Aonde essa fé? Que não está no meio do meu povo? É como se ele dissesse assim, ó, eu sei que eu sou indigno, mas eu sei também que tu és bom, Senhor Jesus. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu confio na sua bondade, eu confio na sua misericórdia. A tua graça é maior que os meus pecados, Jesus. Meu Deus. Você consegue chegar diante de Deus assim? Deus, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou um pecador, mas estou aqui. Me toca. Sara a minha vida. Cumpra os desejos do meu coração. Ah, meu Deus. Versículo 14. Aí Jesus vai curar a sogra de Pedro. Tendo Jesus chegando à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e andando em febre, mas Jesus tocou pela mão e a febre deixou. Ele levantou, passou a servir. Irmão, servir é uma característica de quem foi curado. Ela foi curada e levantou e já foi servir. Então alguém que cura, alguém que é curado, ela vai servir. Se Jesus te curou dos teus pecados, dos teus traumas, do teu passado, dos teus dilemas, você vai se levantar para servir. Alguém que foi curado, irmão, se levanta para servir. Chegaram à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Versículo 16. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta Isaías. Isaías 53, 4. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Olha aqui o profeta Isaías falando. Tendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então se aproximou-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covios, e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha só o que Jesus falou. E outro dos discípulos disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe Jesus, porém, segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Olha, irmão, o que quer dizer aqui? Os escribas aqui do versículo 19 aqui, que falou, pediu para Jesus para acompanhar. Quem que eram os escribas? Escribas eram os estudiosos, religiosos da época. E ele faz uma promessa para Jesus. Jesus, deixa eu seguir-te para onde o Senhor foi. Só que daí o versículo 20 fala assim, ó, você sabe o que está falando? Você calculou o que é seguir a Cristo? Você já viu que o preço de seguir a Cristo é alto? É a entrega? É falar, eu vou te seguir. Jesus fala, as raposas têm covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então o preço, irmão, é de entrega. Você já calculou o custo para seguir a Cristo? Daí o 21 vai falar, ele pede assim, outro discípulo vai falar, Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. O que é isso aqui, irmão? Deixa eu receber primeiro a minha herança. Não é que o pai dele estava morto lá, sendo velado. Não, ele falou bem assim, ele fala para Jesus, deixa primeiro meu pai morrer, eu cuidar do meu pai, agora que meu pai falecer, eu vou pegar a herança dele, que ele vai me deixar, aí eu vou ter dinheiro para seguir o Senhor, aí eu vou ter segurança para seguir o Senhor. Eu quero seguir o Senhor, mas primeiro eu quero ter esse dinheiro, essa segurança para seguir o Senhor. Jesus fala, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Olha o que Jesus fala. Vem e me segue. Nessa jornada da vida, deixa que os mortos cuidar dos mortos. Cuidar, irmão. Então nós temos que cuidar para não se iludir. Jesus deixou bem claro, é entrega. Entrega, nem todos vão prosperar, irmão.
Nem todos vão ser curados. Nem todos vão ser sempre mil maravilhas. Nem sempre vai ser só alegria. Tem um preço, irmão. Seguir a Jesus tem um preço. Você já calculou esse preço? Você já calculou esse custo? Jesus está falando assim, ó, deixa as obras mortas para quem está morto. Calcula aí, irmão. Calcula quão maravilhoso é servir Jesus. Às vezes não que seja, não é pesado. É que tem um preço, irmão. Tem um preço que você paga. Mas vale a pena, vale a pena. 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco estava varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha só, Jesus descansando. Aonde? No meio da tempestade. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntando-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Irmão, Jesus está no barco. Certo, certo. O que está acontecendo em volta? Tempestade. Ou seja, muitos pensam que por Jesus estar na vida delas, não vai ter tempestade, não vai ter problemas, não vai ter dificuldades. Ah, eu estou seguindo Jesus, a minha vida vai ser mil maravilhas. Não, aqui, irmão, se está tudo certo, tem coisa errada. Nós já vimos no capítulo anterior, no 7. Se está fácil, irmão, está errado. A porta é estreita. Então é difícil. Tem lutas, dificuldades. Mas nós vamos passar por todas elas. Por quê? Porque Jesus está no barco. Olha o versículo 24. Eles estavam com medo. Vão correndo chamar Jesus. O que é esse medo, irmão? Esse medo aqui representa a falta de fé. Eles estavam o quê? O medo é fé ao contrário, irmão. Na verdade, o medo é uma fé ao contrário. É acreditar que tudo está fora do controle. Quem está com medo é que acredita que vai dar errado. Então a fé é ao contrário. Em vez de você usar essa fé a favor, você usa ao contrário. Olha só, o que Jesus estava fazendo? Dormia. Por que eles não estavam dormindo junto de Jesus? Irmão, se Jesus está no barco, você pode descansar. Não é porque está tudo arrebentando em volta, as ondas arrebentando, tentando arrebentar o barco. Se Jesus está no barco, você acha que Jesus ia deixar o barco quebrar? Era para ele estar descansando, dormindo junto com ele. Aqui nós vemos que os filhos, irmãos, filhos de Deus, eles podem dormir em meio à tempestade. Quem se preocupa são os órfãos, que não têm pai, que aí tem que ficar preocupado com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir amanhã. Agora você tem um pai, então não se preocupe. Coloque a sua confiança nele. Se é Deus no controle da sua vida, por que você está preocupado, irmão? Se você entregou o controle da sua vida a Deus, por que você está preocupado? Jesus abriu a boca e alinhou o exterior, irmão. Ele falou bem assim, ele repreendeu o mar e o vento, e na hora, com o interior dele, a paz que estava dentro dele veio para fora e acalmou aquele mar. Acalmou aquela tempestade. Estava dentro dele e saiu. Quando ele abriu a boca, irmão, olha só que interessante. Você é um termostrato ou você é um termômetro? Que isso, pastor? Você é um termostato ou você é um termômetro? Qual que é a diferença de um termostato para um termômetro? O termômetro ele vê a temperatura de fora e se alinha com a temperatura dele. Então, se está frio fora, ele fica frio. Se está quente, ele fica quente. Então, o termostato ele vai, a temperatura, o termômetro ele vai se ajustar à temperatura do ambiente. O que determina a temperatura? Se está quente, está quente. Se está frio, está frio. Então Jesus ele não é um termômetro. Jesus não é um termômetro, Jesus é um termostato. Ele é quem está no controle. Sabe o termostato? Aquele que você coloca. O termômetro é igual ao ar-condicionado. O ar-condicionado você coloca no 20, ele vai, o ambiente vai ficar no 20. Vai se adequar. Agora o termômetro, irmão. Esse é o termômetro. O termostato é o quê? O termostato é aquele que você vai colocar no forno elétrico. Você coloca a carne para assar lá e você coloca 200 graus. E ele vai até 200 graus. Se você colocar 100 graus, ele vai baixar 100 graus. Ele determina o termostato, ele vai determinar
a temperatura. Jesus chamou para mim e para você, irmão, sermos esse termostato. Aonde nós chegarmos, irmão, nós temos que mudar a temperatura. Nós chegamos quente, o ambiente vai ficar quente. Se nós estamos frio, vai ficar frio. Nós determinamos. Então, irmão, se não determina, você determina o final das coisas. É você quem determina. É você que determina o final. Quando você chega no ambiente, você pega esse ambiente e transforma esse ambiente. Ou o ambiente te transforma, irmão? Você transforma esse ambiente ou o ambiente te transforma? Quando você chega no lugar, o lugar está todo mundo triste, você fica triste também. Você desanima também. Está todo mundo desanimado, você também desanima. Todo mundo perdeu a fé, você também perde a fé. Não, irmão, você não é esse termômetro, não. Seu termostato, você tem que chegar e falar, não, vai dar certo. Ei, aqui vai dar certo. Eu cheguei aqui, eu tenho fé no meu Deus, e meu Deus falou que eu vou mudar a situação, então eu vou determinar o fim. Nós devemos transformar o ambiente, mano. É o que Jesus ensina aqui nessa passagem. O versículo 28. Tendo ele chegado às suas margens, a terra de Gadareno, vieram ao encontro dois endemoniados saindo dentro do sepulcro, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Veio antes do tempo nos atormentar? Ora, andava passando de longe uma grande manada de porcos. Então o demônio lhe rogaram: se nos espere, manda-nos para a manada de porco. E Jesus disse: vai. E saindo passaram para os porcos. E toda aquela manada se precipitou despenhadeira abaixo, para dentro do mar, nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e chegando à cidade, contaram todas essas coisas aos que aconteceram, o que tinha acontecido e ao endemoniado. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lo rogaram-lhe que retirasse da terra deles. Olha só o que aconteceu aqui, irmão. Os possuídos de demônio ali era uma legião, era um monte de demônio. Eles moravam no cemitério, eles viviam isolados. No relato de Marcos, ele diz que eles se mutilavam, se cortavam. Aqui em Mateus não dá tanto detalhes, mas lá em Marcos vai dizer que eles se cortavam com telhas, com cacos de telha. Então eles eram, eles eram atormentados. Aqui, ficou bom. Eles eram demoniados, então eles ficavam isolados, viviam isolados. E os discípulos não sabiam quem era. Os discípulos não sabiam quem era Jesus. Mas os demônios, quando Jesus pisa lá, os demônios já vêm: ei, o que você vem nos atormentar antes das horas? Olha, irmão, os discípulos que andavam com Jesus agora acabaram de ter medo numa tempestade. Jesus estava vindo de barco, eles tiveram medo. Os demônios reconhecem Jesus e a autoridade de Jesus. Irmão, cuidado você que está andando com Jesus aí, de não reconhecer o poder de Jesus. O inferno sabe o poder que Jesus tem. E esse Jesus está na sua vida. Começa a reconhecer Jesus. Começa a abrir os seus olhos para ver. Os demônios sabiam quem era Jesus e os discípulos que estavam juntos não sabiam do poder de Jesus. Os porcos, irmãos, segundo a lei, eram animais impuros. Os judeus, eles não podiam criar porcos. Então ali os judeus estavam quebrando a lei. Por isso que quando Jesus manda passar os demônios para os porcos se precipitam no mar, eles falam para Jesus: não, Jesus, vai embora. Irmão, para eles era mais importante o dinheiro que os porcos davam do que aqueles dois endemoniados. Eles preferiam que os demônios ficassem nos gadarenos, naqueles dois homens, do que Jesus ter expulsado, matado, deixado morrer toda aquela manada de porco. Olha só, meu irmão. Os demônios oram pedindo autorização para Jesus. Irmão, se até os demônios oram e Jesus responde a oração, por que você está com falta de fé e de orar e falar: será que Deus vai ouvir minha oração? Os próprios demônios oraram: Jesus, lança-nos nos porcos. Jesus falou: vai. Jesus disse sim para os demônios. Você aí, irmão, orando. Acalma esse coração, meu irmão. Tenha fé. Os dois homens completamente libertos, irmão, e uma manada de porcos destruída. Essa cidade, eles amavam mais os porcos do que as pessoas. Ou seja, mexeu com a economia, com o que dava lucro para ele, com o ganho ilícito deles. E eles ficaram: olha, irmão, será que hoje em dia é diferente? Será que hoje em dia é diferente dessa história?
Se Jesus disser para você se libertar de algo que você está absorvendo, ganhando um dinheiro ilícito, um lucro ilícito, você aceita ele mandar embora? Você trocaria? Se Jesus mandasse você parar de fazer o que você faz, que não agrada a ele, você aceitaria essa correção ou você mandava ele embora que nem esse povo mandou ele embora? O povo mandou Jesus se retirar dali, porque Jesus veio e falou para eles, mostrou para eles que o que eles estavam fazendo era errado. O lucro deles era ilícito, porque eles não podiam vender porcos. Eles não podiam fazer isso. Eram animais impuros para os judeus. E eles estavam quebrando a lei. Ah, irmão, se eu e você entendemos o que Jesus quer de nós, que Ele quer consertar a nossa vida, que a nossa oração tem poder, que se a tempestade vir e Ele estiver no barco, você pode descansar. Essa é a porção de hoje, irmão. Que o Senhor, que o Eterno possa abrir o seu coração, que você possa meditar nesse texto, leia com calma na sua casa. Nós estamos fazendo um breve resumo do que o Senhor tem nos ensinado. Dá para tirar muitos ensinamentos. Então, lê com mais calma na sua casa, ora, medite nessa palavra, que o Senhor possa falar ao seu coração. Deus, eu abençoo cada pessoa que esteve conosco nesse vídeo, Pai, que eles possam compreender e entender essa palavra, Pai, que eles possam, Pai, ter a sabedoria e o discernimento, Pai, para entender tudo que o Senhor tem quer fazer na vida deles. Eu abençoo cada um no nome de Jesus. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.